Romário, boa noite. Simone, boa noite. Muito boa noite a todos vocês que chegam. Priscila. Ei, Priscila, boa noite. Ei, uma ótima noite. Tudo Uma ótima ótimo. noite para todos nós, né? Tudo ótimo aqui. Tá tudo tranquilo? Tá Tudo tudo bem? bem. Muito obrigada pelo convite. É uma honra participar de uma live aqui com você. E um tema muito instigante também, né? Sem dúvida, sem dúvida, não é? Aham. Então tá, gente, muito boa noite. A Priscila já está conosco e a gente vamos fazer o seguinte, eu vou cantar mais uma música até que as outras seis, Sara, seja bem-vindo, até que chegue mais algumas pessoas, para a gente então estar iniciando hoje essa live que promete, né, Priscila? Demais. A live de hoje promete, gente. Vamos lá. Mano, Vou meu cantar uma fone. música aqui, Priscila. Vou cantar a música do Paulinho Pedra Azul, né? Isso. Veja bem, o amor é uma coisa veloz, está fugindo do meio de nós e habitando as estrelas. Toda luz que faz parte da vida tem o calor de uma amiga que faz a gente feliz. A vida é um espaço de ternura, não precisa de amargura para viver um grande amor. O trem tá caindo. Vai correndo para nada, de que vale esses rancores? Precisamos de amores. Precisamos de amores, né, Priscila? Isso Bom, aí, minha Sandra. Tô arrumando aqui, meu. Boa noite a todos, a todas. É uma alegria que nós estamos iniciando a nossa live das quartas-feiras, em que a gente aborda a temática da saúde mental. E hoje nós temos a grande honra de receber a nossa querida companheira, a nossa amiga e psicóloga, né, a responsável lá pelo ITHS, depois ela fala direitinho para vocês o que é isso, não é? Então, hoje nós estaremos recebendo a Priscila. Na semana Muito passada, obrigada, nós Sandra. iniciamos uma discussão sobre autoconhecimento e autoconscientização. Na autoconscientização, a gente achou que seria muito importante falarmos acerca de algumas funções psíquicas que estão contidas na consciência. Mas ao falarmos de todas elas, nós abordamos então a importância do comportamento e das crenças. E falávamos então das crenças. E aí falamos, né, que o nosso comportamento, na verdade, é a forma como a gente responde, é a forma como a gente se coloca na vida. As pessoas nos conhecem por meio do nosso comportamento, dos nossos atos, atitudes, e redundam, na verdade, no nosso comportamento. E o que embasa o comportamento
são as crenças e os sentimentos. Contudo, falávamos ainda que muitas vezes nós achamos que o sentimento ele antecede a crença, quando na verdade, são as crenças que geram os sentimentos. E aí eu falava, né, que então é muito importante a gente saber das nossas crenças. E aí falávamos de uma forma bastante geral, né? O que vem a ser crenças? Então, as crenças são aqueles, só para a gente relembrar o que foi falado na semana passada, né? As crenças, então, são esses pensamentos que eles são reconhecidos como verdadeiros, mas que eles não possuem nenhuma veracidade comprovada, diferente dos fatos. Porque o fato, ele é documentado. Mas as crenças, elas têm origem, na verdade, na ignorância dos fatos. Ou seja, quando o fato não é comprovado, eu ouvi dizer, a minha mãe passou, eu aprendi com os meus pais. Ou seja, então as crenças advêm da ignorância dos fatos, das normas culturais da sociedade, e elas foram construídas na nossa infância. E aí a gente falava também que na nossa infância nós criamos uma certa hipótese de vida. Ou seja, nós temos uma teoria de vida. Assim, e aí a gente diz assim, a vida é assim. Ou seja, a gente criou isso e diz assim, a vida é assim. E, na verdade, isso nos ajudou muito naquele momento da nossa vida. Foi isso que nos ajudou, que fez com que a gente se sustentasse naquele local. Contudo, nós não conseguimos ajustar essa nossa teoria de vida, construída na nossa infância, ao momento que nós vivemos atualmente. Então, essa teoria de vida que a gente traz, na verdade, muita gente não sabe dessa teoria, né? Nós temos essa teoria, mas nós não colocamos em palavras essas teorias. E elas são construídas por vagos sentimentos, por apreensões mudas. E aí, nós até ouçamos falar, ou às vezes nem a gente admite para a gente. Então, veja bem, quando éramos crianças, criamos, portanto, essas visões de mundo semi-adormecidas e deixamos como se fossem lentes coloridas. Ou seja, então é como se fosse a lente do meu óculos e que vai colorir a minha vida. Então, são essas lentes que colorem a minha vida. Então, as ideias mais importantes, as que temos hoje, consciência, elas foram construídas na infância. E o seu impacto atualmente é extremamente poderoso. Né? Aí eu vou passar para a Priscila, senão eu falo, né, Priscila? Vou falando. Eu vou, na verdade, complementando, hein? Algumas interpelações, participando com você, mas eu passo, então, para você, minha grande amiga. Fique à vontade aí, traz para nós essa questão. Derrama aí no tapete, como o amigo nosso fala. Ótimo. Boa noite, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre crenças limitantes, né? Então, as crenças limitantes são todas as situações que nos limitam de ver novas possibilidades. Então, é uma interpretação que a gente faz da realidade. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ouvindo, beleza? Aqui tá um pouquinho baixo. Vê com o pessoal, tá tudo bem aí, gente? Vocês estão me ouvindo, beleza? Aí dá só um joinha para mim. Que eu tô com outro fone aqui. Para mim tá baixo, tá, Priscila? Não, a pessoa, tá a Zezé colocou que tá bom. Então, vamos lá. Então, como que nós adquirimos essas crenças, né? Desde que a gente nasce, através dos nossos pais, cuidadores. Eles vão fazendo informações para a gente, né? Falando como que a gente deve se comportar no mundo. E muitas dessas situações, elas são amedrontadoras, né? Elas trazem medo. Então, imagine que eu nasci numa situação que eu passei muita dificuldade financeira quando criança, eu vi a luta dos meus pais, e aí eu criei a crença para mim. Eu nasci para sobreviver. Não posso aceitar o melhor. Preciso me contentar com o mínimo.
E aí você se forma em psicologia. Então, lá pelas tantas, você observa um psicólogo de sucesso, muito bem sucedido financeiramente e tal. E aí você olha para a sua vida e pensa assim, ele deve ter tido sorte, né? E aí você vai pensando mais ainda. Aí eu nem vou tentar mesmo, porque eu já sou fracassado mesmo, né? Não tenho talento para ser um psicólogo de sucesso. Melhor nem tentar. Aí eu venho com as crenças assim, com os pensamentos. Psicologia não dá dinheiro, é profissão de espera marido, todo psicólogo é pobre, a psicologia é difícil, e então você desiste de tentar por achar que não vai conseguir. Então essa aí seria a crença limitante. Ok, pessoal? Tá E na ok, minha vida Sandra? também, né, Priscila? Eu vou dizer assim, olha, minha família é uma família carente, uma família que ninguém estudou, então, né, eu vou ser o que todo mundo sempre foi. Não é, na Já verdade, fiz assim, até assim que eu demais aprendi. fazendo uma faculdade. Já fiz até muito fazendo uma faculdade, né? Não é? E aí eu sempre penso assim, algumas situações que eu pensei aqui. Eu sempre chego tarde demais, não tenho conhecimento suficiente, estou muito fora de forma, a vida é complicada. Aí as crenças são, então, uma espécie de desculpas para a gente não fazer o que a gente gostaria realmente de fazer. E elas nos mantêm na nossa zona de conforto, na nossa zona de segurança, porque arriscar é perigoso. Então, isso limita muito o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E além de você não conseguir conquistar seus objetivos, né? Então, uma coisa importante de perceber é que muitas dessas crenças são as nossas interpretações, são as coisas que a gente cria da nossa realidade, entendeu? E aí a gente pensa hoje na crença de escassez. Então, a tema da live é sobre crença de escassez. Então, eu fico pensando ali, eu nasci para ser pobre mesmo, é, quem é rico é que teve sorte, então eu nunca vou ser rico, e acha que se tiver um dinheirinho ali, acha que está sendo muito, né? Acha que não é possível ter esse dinheiro, que não é merecedor daquilo. Só que vai, você se limita, porque você fica ali na sua zona de conforto, não age, não se move. Aí você, por exemplo, agora na época da pandemia, muitos psicólogos foram para a internet, né? Então você vai falar assim, não, eu sou feio, eu não vou fazer vídeo não, ninguém vai gostar de mim, ninguém vai assistir minha live, e fica nesse conformismo, nessa reclamação, achando que não é bom o suficiente, né? Então, agora tente lembrar da última vez que você queria alguma coisa e não conseguiu. Pense nessa situação. Muito possivelmente foi uma crença que te parou, porque você achou que não poderia fazer. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu acabei de me graduar em psicologia, eu queria fazer pós-graduação. Só que eu estava dura, eu não tinha um centavo, eu não tinha R$ 1 no bolso. E aí eu fui pedir uma tia minha para fazer um empréstimo para mim no banco, para eu poder pagar a pós, né? E aí eu pagaria ela. Mas a resposta, infelizmente, foi negativa. E aí eu falei, poxa, como é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essa pós. Eu vou fazer essa pós e vou dar meu jeito. E aí eu me inscrevi na pós. Eu falei, eu vou dar um jeito de pagar esse negócio até o fim. E eu consegui trabalhar e consegui pagar até o final do curso sem dever nenhuma mensalidade. Então eu tornei aquilo como um objetivo de vida. Eu vou fazer e nada vai me impedir. Aí eu pensei assim, o máximo que poderia acontecer é eu ficar devendo uma mensalidade ou outra e meu nome sujo, né? Mas diante disso, o que então que eu poderia fazer? Então, se a gente pensar na nossa vida, das coisas que a gente gostaria de fazer, das coisas que nos limitam, porque a gente mesma cria obstáculos para aquilo ali não acontecer. Você fica arrumando justificativas para o seu fracasso. Porque a culpa é do Covid, porque a culpa é do governo, porque a culpa é não sei o quê, mas a culpa é sua mesma de não investir e não arriscar.
E o máximo que poderia acontecer seria ter dado errado, seria eu não ter conseguido pagar a minha pós até o final. Não é mesmo? Então, Priscila, Sandra, eu alguém compartilho. perguntou aqui se as crenças limitantes, elas são semelhantes aos pensamentos automáticos. Uhum. Não, mas as crenças são as interpretações da nossa vida. Os pensamentos são um complemento disso. Então, eu tenho uma crença que me limita. No caso aqui, eu estou falando de crenças limitantes. Eu não estou falando de crenças nucleares nem intermediárias, não. A crença é uma interpretação que eu faço da realidade. É tudo aquilo que me limita. Então, com isso, vem os pensamentos também. Os pensamentos automáticos em cima daquela crença que eu dei o exemplo aqui. Ok? Tá Então, certo. libertando-se Então, na da verdade, né, crença... Priscila, essas crenças limitantes, elas ocorrem em todos os segmentos da nossa vida. E aí a Uhum, gente fica pensando assim naquela pessoa que não consegue ser feliz na sua vida e que não dá que certo nos coloca relacionamentos obstáculos. afetivos. E Aham. por mais que ela troque nos seus relacionamentos, ou seja, essa crença limitante estará acompanhando a pessoa durante toda a sua vida e em todas as situações da sua vida. Ela A pode não trocar ser de que... parceiros, mas ela sempre vai ser uma pessoa que está mendigando o amor do outro, porque ela acha que ela não tem. Uhum. Isso. A não ser que eu consiga modificar esse pensamento meu, essa crença, né? Essa interpretação da realidade. Então, por exemplo, algumas mulheres falam assim: ah, eu não tenho sorte com homem é tudo interesseiro, né? Então, eu sempre acredito que todos os homens que se aproximam de mim, eles são interesseiros e eu não consigo me relacionar com eles. Ou então, todo psicólogo é pobre. Né, psicólogo nenhum tem dinheiro, são todos mal-sucedidos, é uma profissão de espera marido e etc. Essas coisas aí, né? E aí, a gente se limita, porque o máximo que vai acontecer é você errar no meio do caminho, e não tem mal nenhum por isso. Só que a gente se agarra tanto na nossa zonazinha de segurança, né? Naquela questão, eu tenho que ficar aqui, porque aqui é o seguro, então eu fico ali no meu concursinho público lá, que me faz raiva demais, mas eu fico ali porque é o seguro, né? Mas eu detesto aquele emprego, eu detesto aquelas pessoas, mas eu tô ali segurando. Eu não largo mão disso porque eu tenho medo de arriscar. Eu tenho medo de vislumbrar novas possibilidades e errar. Tá? E eu não vivo a vida inteiramente, né? Plenamente da forma que eu poderia viver. Eu sempre fico arrumando justificativas para o meu fracasso. Então a gente Então, sempre faz Priscila, isso tem assim. muito a ver com o que a gente colocou no início, né? Que, na verdade, as crenças, então, elas representam essa teoria de vida, essa essa lente colorida que me faz ver a vida e que eu não, muitas vezes, eu não nem sei colocar em palavras essa Uhum, crença que conduz a minha vida. Eu nem sei disso. Né? Então, acho que hoje é um momento bacana para a gente estar conversando isso aqui com todas as pessoas, para que todo mundo entenda que, na verdade, o nosso comportamento ele está embasado, tanto o nosso comportamento como o sentimento, de nessas pensamento. crenças que foram construídas lá na nossa infância. Né? Isso. Ao longo da nossa vida, né, nós vamos construindo através de situações também que geraram algum tipo de desconforto, algum trauma, algum prejuízo. Então eu fico ali na minha zona de conforto. E aí Isso aí. eu pergunto para vocês, alguém aqui gostaria de ser milionário? Pode responder aí, pessoal. Alguém vai responder aí? Alguém está Muito perguntando se alguém provavelmente, gostaria de... Hã? muito provavelmente todo mundo vai dizer que sim. Só que muitas pessoas vão dizer o seguinte desse sim. Vou ler aqui que eu notei. Aí vem os pensamentos. Eu não nasci para ser milionário, eu não tive sorte, eu nasci numa família humilde,
eu não tive oportunidades, eu não nasci para ter sucesso, é muito difícil, é muito complicado. Então, são essas das falas que nós justificamos. A Zezé está falando que é elazinha. Todos nós, né, Zezé? Que a gente sempre vai ter que se contentar com o mínimo e que a gente não pode ser rico e ser abundante. Então, a gente se limita para várias possibilidades. E a gente chega num ponto tão mesquinho do egoísmo que a gente acha que precisa de colocar tudo para a gente. Então, a gente vai juntando coisas. Então, essa é a crença da escassez. Você fica juntando para não perder. Então, por exemplo, de onde que vem isso? Alguém já ouviu falar no cérebro trino, reptiliano? Então, o nosso cérebro ele é formado em camadas, né? Então, abaixo, o primeiro cérebro é o cérebro reptiliano, que é o cérebro dos instintos do sistema simpático parasimpático. O segundo cérebro é o sistema límbico, ou emocional. E o terceiro é o neocórtex. O sistema reptiliano é dos répteis. Então, a gente também possui esse sistema. Se você chegar perto de um jacaré, o que vai acontecer? Ele vai ter pode ter três tipos de comportamentos. Um, que ele vai congelar, ou ele vai te atacar, ou ele vai correr. Esse sistema reptiliano é que controla esse nosso medo, porque ele é um instinto de sobrevivência. Só que quando ele é excessivo, ele nos impede de viver, de vislumbrar a riqueza de possibilidades que nós temos. Aí a gente sempre vai colocar a justificativa. Eu tô velha demais para isso não é para mim, eu já tô cansada, eu sou feia, etc. Um monte de coisas que a gente vai justificando. Na verdade, são as desculpas que a gente arruma para a gente não dar conta de fazer as coisas que a gente realmente deveria fazer, né? Por dificuldade, essa crença controlando o nosso comportamento de agir. Certo? Pois é, sabe, Priscila? Aí eu fico pensando o seguinte, não é? Que a gente tem hoje a possibilidade de estar fazendo uma discussão, a gente tem a possibilidade de estar conversando sobre isso, esclarecendo sobre isso. Possivelmente muitos de nós não sabíamos, né? É claro que os psicólogos sabem, né? Mas muitos de nós que estamos aqui ouvindo, nem todos sabem, né? Mas que a gente tem, na verdade, essas crenças que gerarão os nossos sentimentos. E eu dizia assim, então, eu falava com os meus alunos, olha, eles diziam assim, olha, eu tenho muito medo da loucura. Eu trabalhava em saúde mental, trabalhava com paciente portador de sofrimento mental, de transtorno mental, eles diziam assim, eu tenho muito medo da loucura, né? Porque o louco é agressivo. Então, na verdade, são muitos sentimentos que as pessoas manifestam. Mas de onde vem esse sentimento? Com certeza é de uma crença. A crença que a loucura está vinculada à agressividade. A crença, na verdade, de que eu não posso ser feliz, não é? A crença, na verdade, porque a minha família é muito simples, é humilde, eu não posso galgar outros, eu não posso ser uma pessoa inteligente, não posso ter sucesso. Ser rico, bem-sucedido. Não posso ser bem-sucedido, mas eu fico pensando hoje que o mundo precisa muito de pessoas conciliadoras, né? De pessoas que levem a esperança. Então, eu fico pensando que o que a gente tem buscado muito hoje é ser feliz, não é, Priscila? É ser feliz, é compreender todo esse processo de felicidade. E as crenças nos limitam. Porque, assim, a gente aprendeu, desde a nossa infância, também, que muitas coisas não são possíveis, não é? Daí algumas coisas... Pode falar. Daí eu fico pensando, Priscila, da necessidade da gente dar conta realmente de escutar a gente. Escutar o outro e a nós mesmos.
Porque é o seguinte, se eu começo, então, a observar, por exemplo, que todo comportamento meu, né, que todo comportamento manifesto, tanto do outro como o meu, ele tem uma mensagem subjacente. Se todo comportamento tem uma mensagem. Então, se eu paro para pensar e falo, olha, meu comportamento de que não é possível eu galgar um sucesso, de que é possível eu ser feliz, que eu já estou velha, né? O que é? Na verdade, o que está acontecendo? Né? Que mensagem é essa? Né? Então, assim, que carência é essa? Que mensagem que eu estou comunicando para as pessoas? Eu preciso aprender a me escutar para dar essa resposta. Uhum. Então, vamos lá? Pode falar, Priscila. Eu conheço uma pessoa que passou a vida inteira dela falando que queria fazer medicina. E ela falava da frustração dela não ter feito medicina, dela ter feito fisioterapia, que ela queria ter feito medicina e tal. E aí eu pensei assim, gente, o que está acontecendo? Eu não tinha conhecimento até então de crença limitante. Eu falei, gente, o que aconteceu com essa pessoa? Se ela fizer um vestibular hoje, os pais pagam para ela a faculdade, ela não precisa preocupar com isso. Então, o que limitava ela é a crença limitante de viver no fracasso, né? De estar sempre naquele lugar de fracassada. E aí depois ela justificava, porque eu já estou velha demais, já passou meu tempo. Só que não, né? Ela poderia passar também no FMG, porque é uma pessoa de uma super capacidade intelectual. Só que ela não tinha a inteligência emocional também para gerenciar isso aí. Então, assim, o tanto de possibilidades que nós perdemos na nossa vida por medo de tentar, por medo de arriscar, por medo de trocar de profissão, por medo de encarar a internet e falar o que a gente pensa e sente, por medo de arriscar, de inovar, né? E aí a gente fica sempre vibrando no mínimo. Aí vem os pacientes aqui para o consultório de psicologia, eu fico morrendo de medo de cobrar o valor da tabela, eu vou lá e falo assim, não pode pagar qualquer coisa, tá bom, né? Aí eu vou me contentando sempre com o mínimo e falo depois, nossa, vou mudar de profissão porque psicólogo não dá dinheiro mesmo, né? Só que eu fico aceitando isso, né? Eu aceito sempre o mínimo. Então, se a gente sempre aceita o mínimo e está vibrando no mínimo, cadê a prosperidade? Cadê a riqueza? E a gente precisa fazer além daquilo que não é colocado para a gente, né? Porque muitas pessoas ficam naquela zona de conforto ali. Nada dá certo, mas não faz além, fica só fazendo a mesmice, né? Quando eu faço mais, quando eu me dou, eu também vou receber, né? Então a gente precisa desenvolver em nós esse deixar de ser egoísta, né, em algumas vezes, e fazer além daquilo ali que é colocado pra gente, né? Uma vez eu tinha um estagiário aqui, que ele era tão bom que ele começou a ministrar curso comigo, porque ele fez além do que eu pedi para ele, né? Ele foi além daquilo ali, ele ousou. E a gente às vezes fica justificando o nosso fracasso em cima disso, né? Porque eu não consigo um emprego, porque nada dá certo para mim, porque eu não sei o que eu quero da minha vida, e fica naquela lamuriação sem fim, né? Igual aquele bichinho lá que ficava só reclamando, né? Ó vida, ó a hiena, né? Ó vida, ó céu, ó azar, e não faz nada para mudar. É. Muito interessante, né, Priscila, quando você coloca a palavra ousar, não é? Então, a palavra ousar, eu acho que ela vem exatamente de encontro a uma outra crença, né? Assim, fracasso e ousar, não é? Ousar. Por que não ousar? Não é? Por que não correr atrás daquilo que a gente sempre sonhou, daquilo que a gente mais que a gente mais admira? Por que não? Será que a gente já tentou? Será que a gente já batalhou por isso? Será que a gente conhece realmente as nossas potencialidades? Aí eu vou trabalhar com autoestima, né? Eu vou, na verdade, enumerar quais são as minhas potencialidades, quais são os meus valores. E se eu acho que eu não tenho, eu tenho sim. Né? Eu tenho sim. Eu tenho valores sim. Porque ninguém nasce sem. Né? Por mínimo que seja esse valor, por menor que seja esse valor, eu preciso identificá-lo, porque é ele que vai me conduzir nesse caminho novo que eu estou querendo trilhar. Só que muitas vezes a gente nasce numa família que não é tão estruturada.
E os pais, às vezes, não têm conhecimento e acabam por meter os pés pelas mãos. Então, por exemplo, se eu nasci numa família que meus pais sempre me puniam, sempre falavam, não vai não, que é perigoso, eu acabo introjetando essa verdade. Então, eu vou vivenciar minha vida com medo, eu não vou arriscar porque é perigoso, porque vai dar errado, porque eu fico ansioso. Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas que vêm da nossa infância, né? Que muitas vezes não é culpa deles, é a forma que eles interpretavam o mundo, né? Então, a gente precisa ousar ir além do que eles fizeram também, para a gente poder ir ao encontro do nosso desejo, da nossa felicidade, né? Eu mesma, quando eu visualizei... pode que falar. muitas vezes, desculpa aí, eu fico pensando, Priscila, que muitas vezes eu vou colocar essa culpa nos meus pais. E aí, olha para você ver, eu vou, na verdade, colocar a culpa nos meus pais e vou colocar essa culpa como se fosse uma ferida. E o que, que acontece com as feridas quando realmente nós não queremos ousar? Nós vamos cuidar da ferida. Mas cuidar da ferida, muitas vezes, não é cuidar, não. Nós vamos, às vezes, cutucar a ferida para que ela não se cure. Ou seja, eu vou colocar a culpa nos meus pais e vou dizer, olha, minha vida não deu certo, porque eu nasci numa família muito limitante, numa família que cerceou todas as minhas potencialidades, não é, Ellen? Ela está dizendo, potencialidade é uma coisa que dá medo de assumir, não é isso mesmo, Ellen. Então, assim, é muito mais fácil eu dizer assim, olha, a culpa foi deles, a culpa é do Estado, a culpa é do país, né? A culpa sempre é do outro. E aí eu vou transformar esse processo numa ferida que eu não quero curar. Que eu vou sempre cutucar para que ela permaneça muito chagásica, muito aberta, muito doentia, para não sair desse processo de adoecimento. Exatamente, Sandra. E aí a gente fica justificando, né? Porque eu sou assim, sei lá, desequilibrado, nervoso, eu sou assim, estranho por causa dos meus pais, por causa das oportunidades que eles não me deram. Ok, eles não foram ótimos pais, ok, beleza, mas vida que segue, né? Daqui para frente você precisa assumir as suas responsabilidades. E seguir o seu destino. Ontem eu fui, mas e hoje? Seguir o seu caminho do sucesso, porque ter riqueza, ser abundante, não é pecado algum e é muito bom ter coisas para a gente desfrutar nessa terra, de bons carros, boas viagens, boas casas, um bom consultório. A gente não precisa ficar contentando com o mínimo, né? E na minha vida eu sempre arrisquei muito, muitas coisas, né? E eu sempre pensei assim, o máximo que vai acontecer é dar errado, né? E muitas das coisas não deram certo mesmo, né? Deram errado, mas serviram de aprendizado para eu poder continuar seguindo em frente em prol do meu caminho, né? E aí a gente sempre fica pensando assim... Nada está perdido, né, Priscila? Porque essa é uma visão otimista da vida. Olha que interessante. Né? A visão otimista da vida é que mesmo as experiências que não foram exitosas, elas nos ensinaram. Aquelas experiências que não foram exitosas, elas também nos ensinaram que esse não é o melhor caminho. Ou seja, eu também aprendi com os erros. E a gente sempre aprende. Sim. E eu lembro, vou contar uma situação ruim que aconteceu comigo. Quando eu tinha por volta de 15 anos, eu resolvi fazer crisma aqui na Igreja Católica. E aí eu fui lá para a crisma e tal, aquele negócio todo, aquela empolgação toda, eram 3 dias de imersão e tudo. E no final, no último dia, teria uma surpresa, só que a gente não sabia qual que era a surpresa. E aí, eu tô vendo os pais de todo mundo chegar e tal e tudo, e aí o pessoal falou assim, os pais estão fazendo uma surpresa para os crismandos. Eu falei, nossa, será que eles vão vir, né, e tal, fiquei lá na expectativa. E aí foi chegando o pai, foi chegando o pai, foi chegando os pais, e os meus nunca que chegavam, né. E aí, de repente, a minha tia me ligou e falou assim, olha, Priscila, tentei falar com eles, mas eles não vão, não.
E naquele momento, as lágrimas saíam pelo meu rosto, assim, e eu achava aquilo um absurdo, né? Por que que eles não foram lá? Por que que eles me abandonaram, né? E aí, por um tempo depois, eu compreendi que as pessoas dão o que elas têm. Então, isso passou para mim como uma fase que eu precisei lidar, eu precisei aprender. E eu compartilho isso hoje com muita segurança e muita tranquilidade, né? Não tem problema nenhum falar disso, não me gera sofrimento algum. Pelo contrário, né? Me fortalece. Então, se a gente parar de culpar nossos pais pelas coisas que eles não fizeram, porque eu poderia minha vida inteira falar, eu sou assim porque minha crisma ninguém foi então, e ficar lamuriando, né? Eu entendo isso como que as pessoas dão o que elas têm, né? Então não adianta eu ficar ali lamuriando, reclamando que a minha vida é ruim por causa das coisas que meus pais não fizeram por mim, né? E a gente tem essa tendência, né? As pessoas têm essa tendência de muitas coisas ruins acontecem por causa do outro, né? O que que o outro faz comigo. Mas aí, a partir disso, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou justificar ou vou ser sucesso demais? É uma escolha ser sucesso demais. É uma escolha e um enfrentamento, né? Porque o tempo todo a sua crença vai bater em você e falar assim, vai não que é perigoso, fica quietinha aqui que é mais fácil. Ou então, nossa, se você é arriscada, é tudo errado, as pessoas vão te culpar, vai falar que você é fracassada, né? Que não dá conta de nada. Mas e daí, né? Fazer o quê? A gente não nasce com estrela na testa para acertar sempre tudo, né? E é insano a gente querer riqueza se a gente fica vislumbrando e visualizando a escassez. A gente fica sempre pensando que trabalha para pagar contas, que não é merecedor de ser rico e abundante. Então, a gente precisa o quê? Começar a criar a realidade que eu desejo para mim. Qual é a realidade que eu quero para mim? Eu quero ter uma casa linda, maravilhosa, um consultório lindo, cheio de borboletas, um carro muito bom que me leve para os lugares, viagens boas, né? Então, a gente precisa querer o melhor. Se você olhar agora para o universo, para o céu, você vai ver o universo, um monte de formas, você vai ver cores, você vai ver tamanho. Então, o universo, ele é abundante, ele é rico e abundante. E é merecedor nosso ser prósperos, né? Sermos ricos e termos isso aí em mente. Não é mal nenhum a gente ter isso. Então, quando a gente olha para o universo, nos dá força para entender que a gente está muito limitado ainda nos nossos mundinhos, né? Que existe muito mais, né? Que a gente pode ir além, que a gente pode ousar. Com segurança ou sem, né? Porque às vezes a gente vai sem mesmo. Mas é muito interessante, Priscila, quando você fala assim dessa... Quando você faz uma escolha, né? Quando você faz uma escolha que é de fracasso ou uma escolha que é de abundância, o que acontece... Ó, o que acontece é que quando eu faço a escolha, toda a minha energia, ela está envolvida nessa escolha, sabe? Uhum. E muitas vezes inconsciente. Mas toda a minha energia, todo o meu investimento, e aí eu vou falar da Freud, né? Todo o meu investimento libidinal está focado naquele objetivo e naquele propósito, e não no outro. Então, por mais... Então, assim, veja bem, se eu não reconheço, se eu não identifico as minhas crenças, hoje, veja bem, então a gente está colocando aqui que nós temos as crenças. E essas crenças, assim, vamos repetir novamente, elas funcionam, então, como o óculos, a cor do óculos com que eu vejo o mundo. Então, eu posso ver o mundo, é tudo azul, né? É tudo verde. Eu posso ver o mundo como poeta, como eu disse, né? Eu sempre tenho falado aqui, que o poeta é aquele que está à cata das lindezas. O poeta é aquele que consegue, que busca, na verdade, toda a estética em todos os objetos, em todas as situações, em todas as circunstâncias da vida. O poeta é aquele que está buscando a estética, que está buscando a beleza. Da mesma forma. E aí, como ele está buscando,
toda a sua energia está voltada para lá. Mas, muitas vezes, eu estou dizendo que eu estou buscando beleza, contudo, eu estou dizendo verbalmente. Mas eu não posso esquecer que existe uma crença que eu, às vezes, não sei, né? Que eu, como eu falei, que eu não coloco em palavras isso. É preciso que eu aprenda a me conhecer. E eu vou me conhecendo no meu comportamento. Por meio do meu comportamento, eu preciso dizer assim, o que está por trás de tudo isso? Não é? Ou seja, qual é a minha teoria de vida? Eu preciso saber, na verdade, assim, o que está por trás de tudo isso? Qual é a minha crença? Qual é o meu fantasma? Ou seja, o que está me direcionando na vida? E muitas vezes eu vou saber disso quando as coisas se repetem na minha vida. Ou seja, aquilo acontece de forma repetitiva. Eu preciso parar e ver por que eu estou repetindo tanto. O que está por trás disso? Qual é a crença que está me levando a ter essas atitudes? E aí eu tenho que ver assim, olha, isso não deu certo, não. A forma como eu levei até agora não deu certo. É preciso que eu procure um profissional, eu preciso de ajuda para mudar isso. Vamos lá? Mas não, Priscila? Agora eu quero que vocês pensem em um exercício que eu vou passar para vocês. Vou passar 2, esse é o primeiro. Escreva em uma folha, lá no topo da folha, as suas metas e objetivos. E coloque embaixo assim. Também, viu, Priscila? Vai lá. O que me impede? O que me atrapalha? Quais são as minhas dificuldades de ter e alcançar essa meta? E deixe o seu pensamento fluir, para você chegar numa crença ou numa resposta. Talvez as primeiras respostas sejam mais racionais, mas à medida que você for escrevendo, as respostas vão se encaixando mais. Porque imediatamente a nossa resposta vai ser racional. Ah, eu não faço isso por causa disso, né? Mas só que tem muito mais coisa além. Então isso aí é para evocar recursos internos para você entender o que está dificultando a sua vida, o que está te limitando a chegar onde que você deveria chegar. Repete okay? De novo, Priscila. Vamos lá? Repete novamente. Escreva em uma folha, na parte de cima, as suas metas e objetivos. Depois você vai escrever assim: o que me impede, o que me atrapalha de chegar a essas metas e objetivos? Quais são as minhas dificuldades? E aí as primeiras respostas, elas vão ser racionais, que nós temos a tendência a racionalizar tudo. Só que à medida que você for escrevendo, você vai conseguir encontrar respostas que condizem com a crença que você está atuando, né? Por exemplo, você está se limitando por achar que você não merece ser próspero. Você merece continuar vibrando no mínimo, né? Você merece ter aquela vida mais ou menos. Só que muitas vezes a gente não tem os recursos. Aí, igual a Sandra falou, a gente precisa de um profissional para nos ajudar a seguir o nosso caminho. Então, esse profissional vai te dar as estratégias para você conseguir alavancar, por exemplo, o seu negócio. Por exemplo, você quer trabalhar como psicólogo na internet, mas você não sabe mexer no Instagram, você não sabe fazer vídeos, então você precisa de alguém para te ajudar, para te ensinar a fazer isso, né? Então você precisa de recursos e estratégias para chegar onde você quer chegar. Porque a gente não nasce sabendo tudo, né? Então o que você não sabe, você precisa conhecer. Tornar o desconhecido conhecido. Não é? Pessoal, tá todo mundo caladinho aí. Vocês têm alguma dúvida, Sandra? Alguém falou, eu não falei aqui, peraí, né? Ela ensina. Eu acabei não falando, né? Se alguém quiser colocar novamente, a Priscila vai ver, né? Alguém falou de um emprego só, né? Eu não prestei atenção. E quando a gente fica fortalecendo o nosso cérebro reptiliano, a gente fica vibrando no medo da escassez,
no medo de perder, no medo da morte, no medo de dar conta, no medo do problema. Nunca a solução. E nós temos que fortalecer o quê? O nosso cérebro neocórtex, que é da criatividade, que é da abundância. Então, quando você vai trabalhando a sua criatividade, você pode perceber que aparecem milhares de possibilidades, né? Pessoal, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então, vou passar para o próximo exercício. Então, todo mundo quer ser milionário aqui, né? Assim como eu. Então, vocês vão visualizar a realidade que vocês desejam para você. Então, se você quer ser próspero, você vai visualizar prosperidade. Se você quer ser milionário, você vai visualizar ser milionário. Como? Criando mentalmente imagens mentais que condizem a isso. Mas não adianta só criar imagens mentais, você precisa também agir, né? E esse processo, às vezes, é mais moroso, porque muitas vezes a gente quer saber o final do filme, mas não quer assistir o filme, né? Já viu aquelas pessoas? Me conta aí o final do filme, me conta o final do filme. E o processo, ele é moroso. Mas se você acredita nisso, mesmo que você não chegue a ficar milionário, pelo menos você vai conseguir uma parte desse sonho aí. Então, você vai visualizar e mentalizar. A live vai ficar gravada e depois vocês assistam de novo, viu? Então, tudo o que eu preciso vem a mim com tranquilidade. Eu sou rico, próspero e abundante. Eu estou prosperando cada vez mais. Então, todos os dias, mentalize essa palavra. Tudo que eu preciso vem a mim. Eu sou rico, próspero e abundante. Eu estou prosperando cada vez mais. E pare de reclamar que você está só pagando contas. Comece a agradecer porque você tem como pagar suas contas. Pare de ir no supermercado e escolher o produto mais barato para economizar 20 centavos, 30 centavos por causa de pouca coisa. Então, isso também é vibrar na escassez. É claro que a gente precisa, né, ser econômico, economizar. Isso é uma outra questão. Mas, às vezes, você está economizando tão pouco que não vale a pena, né? E não aceitar qualquer coisa, né, Sandra? Porque quando a gente aceita qualquer coisa, a gente vai ter qualquer coisa. Então, a Keila está falando aqui. Quando vibramos na abundância, atraímos oportunidades e precisamos estar atentos a isso. Quem tem olhos de ver, veja. Isso mesmo. Então, a gente precisa o tempo todo fortalecer a nossa gratidão, o nosso amor doação, porque quando a gente doa, a gente sempre tem. Né, Sandra? A gente nunca fica desamparado. Então, tenha certeza disso. Mesmo que demore um pouquinho, mas a gente nunca fica. Então, ajude mais, apareça mais, não fique aí nesse mundinho aí esperando o milagre acontecer, né? Faça alguma coisa, mova alguma ação, né? Que isso faz a diferença. E principalmente, gente, a gratidão, ela aumenta a sua abundância. Quando nós somos gratos, nós somos muito mais felizes, né? A gente tem paz interior, a pessoa que recebe essa palavra gratidão, né, por tudo, é muito bom, não é? Então vamos Opa, parou, Priscila? Ixi. Dê uma pausa aí, Priscila. Oi, tá ouvindo? Gente, deu uma pausa lá Voltou. Vamos lá, Priscila. Deu uma pausa na internet. Eu vi você falando. Já voltou. Então é isso, gente, que eu tinha para falar. Sandra, quer complementar alguma coisa? Você falou que tinha o segundo exercício, é o da gratidão? Eu passei já. Sim. Isso aí, Priscila. Vá firme, Zezé, nos seus objetivos, viu? Que vai ser sucesso demais. Você também tem um copinho de THS aí, né? Muito bom, sabe, Priscila? Eu fico pensando o seguinte, né?
que, que aí, muitas vezes, como nós falamos aqui, que muitas vezes a gente não tem ideia realmente dessas crenças, né, que surgem na nossa vida. Porque muitas vezes elas foram formadas, assim, como nós falamos, elas foram construídas na nossa infância e muitas vezes com adaptações comportamentais nessas crenças. Então, veja bem, assim, para manter, e a gente sempre fez isso, por exemplo, uma crença que a gente faz, que a gente carrega até hoje, é a de estar doente. De estar doente porque a gente vai receber todas as atenções dos nossos pais. Isso ocorreu naquele momento, quando nós estávamos sozinhos, perdidos, e a gente ficou doente. E a gente percebeu o seguinte, que adoecer não era tão ruim assim. Primeiro porque a gente tinha, provavelmente, uma fruta que nenhum dos irmãos teriam, que nenhum vizinho teria. E que os nossos pais nos davam atenção. Então a gente aprendeu isso, que estar doente significa, né, ter a atenção de todos ao nosso redor. E quantas vezes nós nos apegamos a um determinado aspecto da vida doentio para ter a atenção das pessoas, não é? Uhum. Quando, na verdade, a gente não precisa de atenção dos outros para a gente ser feliz. Nós não precisamos, porque a gente tem uma abundância também dentro de nós. Isso, então, que você falou, essa abundância que tem no universo, mas talvez a maior abundância, ela esteja dentro de nós, porque o céu está dentro de nós. Foi Jesus que falou isso. O reino dos céus está dentro de cada um de nós. Então, nós não temos que estar mendigando carinho de ninguém, está mendigando necessidade de ninguém. A gente tem abundância para dar. Então, isso nos quando a gente começa a agradecer por cada evento que ocorre na nossa vida, e especialmente retirando o que há de positivo, o que há de importante nessa experiência. E aí a gente vai ampliando, na verdade, essa nossa abundância interna. Da mesma forma que o universo é abundante, o universo interno também é abundante. E se nós estamos em busca dessa abundância, certamente que nós teremos. E aí fiquei pensando, e quando você fala então assim, olha, tudo que eu quero chega a mim. Por quê? O universo é abundante e eu também tenho abundância. Eu preciso, na verdade, vibrar nessa perspectiva. Porque, como nós falamos, quando nós voltamos todo o nosso investimento afetivo, todo o nosso investimento intelectual, de pensamentos naquele objetivo, com certeza todo o universo conspira a nosso favor, né? Para que a gente Eu sou a prova disso. De tudo que eu fiz, eu visualizei, mentalizei e agi. Aquele dia que eu falei assim, eu vou fazer essa pose, eu fui lá e fiz. E não fiquei devendo, né? É prova viva disso. O dia que eu falei assim, eu vou montar um instituto e vai ser sucesso, né? É claro que não é só sucesso, tem as adversidades também. Mas eu acreditei e fui atrás do meu sonho. Que coisa boa! Eu não gosto de falar da minha vida, mas eu acho importante. Eu vim do interior com 19 anos. Com 19 anos, assim, sem nenhum parente aqui, sem conhecer ninguém. E eu disse, não, mas na minha vida vai dar certo. O pessoal dizia, mas todo mundo que foi do interior, né, morava perto de Frutal, Planura, e o pessoal me dizia assim, mas todas as pessoas que foram, eles voltaram, porque em Belo Horizonte não tinha emprego. Eu disse, mas para mim terá. Para mim terá um emprego, eu terei um emprego. Eu vou fazer um curso superior, não é? E eu não conseguia nada disso, não tinha experiência. Eu dizia, mas para mim vai dar certo. E sempre deu, né? Então sempre deu, porque eu sempre acreditei. Então, essa perspectiva de acreditar e de investir, sempre dá certo, né? E sempre aí só complementando, né? Acreditar, investir e agir, porque não adianta acreditar e ficar lá, né? Esperando lá de braço cruzado o sucesso acontecer, que não adianta, não. Tem que correr atrás mesmo, igual você fez, né?
Sim, e aí é muito importante, Exatamente, e eu Cecília. chamo isso, Priscila, de acreditar, eu chamo essa palavrinha em fé. Porque fé, a gente tem a impressão que fé é um aspecto religioso, quando na Uhum. verdade a fé é acreditar. É essa crença nas minhas possibilidades. É essa, ou seja, então mudar as crenças, olha. Nós estamos falando de crenças limitantes, Funcional. mas a crença que a gente precisa colocar é a crença de que eu posso, porque existe uma abundância no universo, existe uma abundância dentro de mim. É essa crença que a gente precisa colocar. E quando a gente tem essa crença, que aí eu chamo de fé, essa crença que eu chamo de Uhum. fé, ela ilumina a nossa mente, ela clareia todas as possibilidades para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, o nosso propósito, a nossa meta. E a Zezé falou assim, o sonho, né, ele não pode, ele precisa se transformar em metas, Zezé. O sonho tem que se transformar em metas, porque aí a gente Uhum. começa a agir no sentido de realizar aquela proposta. Porque, E você veja tem bem, quando eu tenho esses certeza do que você olhos, quer. eu estou dizendo que a fé nos possibilita, quando eu consigo ter essa fé, eu tenho, na verdade, uma visão interna, uma visão subjetiva de quais são os meios que eu devo buscar para alcançar essa proposta. É isso, Luana, a fé nos move. Você vai falar isso mesmo, né? É isso aí, E você tem Priscila. certeza daquilo que você quer. Então, assim, você não fica vulnerável. Eu tinha certeza que eu ia fazer a pós e que eu queria fazer e que eu ia pagar tudo, né? Eu não tinha dúvidas disso. Eu tinha certeza quando eu montei o instituto. Só que, é claro que no meio do caminho tem umas diversidades e que é normal da vida, que é o processo, que é o mais moroso, né? Então, tenha certeza daquilo que você está fazendo, está coerente com os seus valores, os seus objetivos e siga em frente, que é sucesso. Sucesso total. É só Demais. sucesso. Sandra, vai ter Então é uma isso, né? musiquinha aí? Pessoal, Sim, quem sim. quiser tirar alguma dúvida, pode seguir lá o Instagram também, viu? O meu, da Sandra, fiquem à vontade aí. Bom, eu queria então, primeiramente, agradecer a Priscila, né, por ter aceitado esse convite. Então, Foi legal, não é, gente? sempre, Foi muito bom. sempre. Sabe, Priscila, porque a gente falou um pouquinho de crenças, né? E eu falava com as pessoas assim, como as crenças elas podem nos limitar e pode nos fazer alçar voos, né? E aí a gente hoje entendeu, na verdade, que as crenças é que fazem isso na nossa vida. E que a gente precisa, então, identificá-las e transformá-las, se elas nos trazem tanto sofrimento, né? Identificar as crenças, é preciso fazer isso. E A aí, Juliana falou aqui rapidinho, ela falou uma coisa bacana aqui, quer ver? pode falar. Sem fé é impossível mover nossos sonhos, isso mesmo. É isso Muito bom, mesmo, sem Juliana. fé não tem jeito, né? Então, fé é É. isso, é acreditar. E acho que foi muito legal, né? Muito legal, porque a gente pôde ser bastante prático, né? Falar muito do Aham. nosso dia a dia e como realmente a fé nos move, né? Isso é fé, Uhum. né? Como a fé nos Sim. move. Então, eu vou cantar assim, ninguém tem nenhuma pergunta, nenhum questionamento. Então, eu vou dizer, a Priscila, você não falou do ITHS? Ah, será que vai dar tempo? Temos um Então, o minutinho. ITHS é o Instituto de Terapias e Habilidades Sociais. Aqui nós temos sublocação de salas, cursos complementares, tem muita coisa boa, supervisão. Amanhã a Sandra vai entrar no meu curso, vai trabalhar com a gente no curso de capacitação em habilidades sociais e emocionais na clínica TCC, vai ministrar aula de Acabou, saúde Priscila, mental e acabou. Eu preciso psicopatologia. falar que quarta-feira que vem nós estamos aqui às 20 horas, tá, minha gente? Quarta-feira que vem, a live acontecerá às 20 horas. Eu quero agradecer muito e nós estamos encerrando realmente. O Instagram nos expulsa.